Hoje nós vamos falar sobre a segunda poda de formação do abacateiro. Se você não assistiu o primeiro vídeo, não se preocupe, vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo daqui. Você não precisa parar esse vídeo e ir assistir a primeira parte. Pode assistir essa segunda parte, você vai entender e vai complementar as informações com a primeira parte, bem tranquilo. Se você fez mudas de abacate, seja por caroço, como essa daqui, plantou e está cultivando, ou de enxertia, como essa daqui, que ainda não foi tirado aí o saquinho, ainda está no processo de formação das novas brotações, você não pode ficar com dúvidas na hora de fazer a sua poda de formação. No primeiro vídeo nós mostramos que a retirada do galho chupão, ou galho ladrão, que é vulgarmente chamado aí, que nada mais é que o galho central, o galho apical, aquele galho que tem a gema, que dá o crescimento, espicha a árvore, faz a árvore crescer e ganhar altura, dificultando os manejos de controles de praga, fazendo com que você vá colher frutos com escadas, se colocando em risco, principalmente se você já tem uma idade mais avançada. Então a gente quer que as nossas frutíferas produzam baixinhas, façam uma copada bonita, bem formada e facilitem os nossos manejos, bem como as colheitas. Eu acredito que ninguém quer usar as escadas aí utilizadas pelos bombeiros para colher as suas frutas. E gosta então de colher pertinho do chão, como eu aqui. Como você já tem a sua frutífera com a copada em forma de taça, como a nossa aqui, centro aberto, que é muito importante para permitir a ventilação, a passagem do ar, a penetração do sol, que inibem não só as doenças fúngicas, como também a permanência das pragas, que se alojam principalmente nos locais com muita sombra. Tem pessoas aí dizendo que excesso de folhas é bom para preservar os frutos, porque daí os pássaros não enxergam, e eles acabam então não comendo, não ingerindo esses frutos. Isso é uma bobagem, pessoal. Você precisa ter uma copada aberta, sol penetrando, folhas com sol diretamente sobre elas e não ter sombra na sua frutífera. Isso evita doenças, isso evita a atração de pragas, e isso facilita os cultivos e os manejos, bem como a saúde da sua frutífera. Agora nós vamos concluir a segunda poda de formação. Normalmente 3 podas são suficientes. A gente fez a poda de formação, a primeira poda de formação, quando essa árvore aqui tinha um pouco mais de 1 metro de altura. Ela já tinha passado um pouco de 1 ano, ela vai completar 2 anos. E nós temos também uma outra muda que é um pouco menor e tem um pouco menos de idade também. Ela está completando 1 ano e meio, vai passar um pouco de 1 ano e meio. E você pode fazer as podas de formação independente da idade da sua planta. Você precisa fazer a poda de formação quando você tiver brotações, ramadas bagunçadas, excesso de galhada, é aí o momento de você entrar com a poda de formação. Não se preocupe tanto com a idade. Aqui nós temos uma muda relativamente jovem para exemplificar para vocês aí, ficar bem mais fácil, ficar mais didático. Ó. O galho ladrão, o galho chupão, ele existe em todas as frutíferas, né? Aqui nós podemos enxergar ele de uma forma bem clara, essa gema apical. Se você deixar essa gema aqui, o seu abacateiro ou qualquer outra frutífera vai crescer e vai disparar, sugando energia, drenando todos os recursos e fazendo com que a árvore ganhe altura. E não vai fazer uma copada bonita, não vai fazer as ramificações laterais e tampouco formar uma copada aberta com a sua poda. Bom, pessoal, com uma tesoura em mãos, já previamente desinfetada, vocês vão ter aqui a planta de vocês e o primeiro cuidado que vocês vão ter é remover essas brotações mais baixinhas daqui, ó. Essas brotações que estão aqui no meio do caminho, na verdade, né? Literalmente no meio do caminho, ó. Vou me abaixar aqui para mostrar para vocês. E essas brotações que estão saindo aqui do tronco principal, essas têm que ser removidas. Inclusive, pessoal, nós temos um vídeo mostrando que você pode remover essas folhas. Essas folhas que ficam nos galhos, elas acabam drenando recursos da planta e você pode fazer uma remoção manual dessas folhas. Mostramos o vídeo e isso serve para qualquer frutífera. Nós temos 4 ramadas aqui bem montadas e prontas. Nós vamos fazer a remoção dos galhos que são desnecessários para a nossa planta, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou remover as folhas aqui para poder mostrar um pouquinho melhor para vocês. Olha só, aqui você tem o primeiro galho que você vai fazer
a segunda poda de formação. O que você precisa ter aqui? 3 brotações no máximo. Então aqui nós podemos ver que nós temos muito mais que 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brotações, apenas nesse galho daqui. Então imagina a planta ter que sustentar toda essa estrutura, fazer o crescimento e o desenvolvimento. Fica muito oneroso, muita energia vai ser necessária da planta. Como que eu quero a minha copada? Abrindo, se jogando, se projetando para fora e não se juntando e fazendo sombra no meio. Entendida essa lógica, nós vamos fazer então a remoção desses galhos que estão se jogando de volta para o centro da planta. Esse tipo de galho você vai remover não só na poda do abacateiro, como de qualquer outra frutífera. Novamente, um pequeno galho aqui se projetando mais para o centro da planta também deve ser removido. Esse galho ele está muito abaixo das demais ramificações, você precisa avaliar isso também. Galhos que ficam desproporcionais vocês devem remover, para evitar a quebra da futura copada. E agora aqui nós temos menos galhos e nós podemos fazer uma seleção mais criteriosa. O pessoal que está iniciando nas podas aí muitas vezes tem dúvida, né, não tem bem segurança e firmeza no procedimento. Uma maneira de vocês começarem a melhorar essa firmeza, essa confiança, é vocês sempre girarem, observarem a planta de diversos ângulos. Olha só, esse galho daqui ele está destoado dos demais, então é dessa forma que você vai fazer a remoção. Ele não está homogêneo com os demais, ele está meio fora da harmonia dos demais galhos. É dessa forma que vocês devem selecionar, buscando sempre uma harmonia para a planta. Lembrando, pessoal, quanto mais rente cortar do tronco, mais fácil é a cicatrização e menores são as chances de entrada de doenças na planta de vocês aí. Muito bem, agora nós temos 4 galhos e nós vamos precisar ficar com 3 ainda. Façam um giro ao redor da planta, observem os galhos de diferentes ângulos, se afastem da planta e observem o galho que já está em processo de poda. Observem se vocês preferem aguardar e fazer a poda dos demais, se ainda tem dúvida. Eu já decidi que o que vai ser removido é esse daqui. Ele está destoando e eu vou ficar com esses 3 daqui. Aí, pessoal, nós já temos os 3 galhos selecionados da nossa primeira ramada. É o início dos trabalhos. Agora nós vamos para as demais ramadas. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, façam um giro, observem os galhos que estão mais distantes e não estão tão homogêneos e padronizados com os demais. Removam os galhos mais baixos. Os galhos que se projetam para o centro ou estão atravessando a planta também devem ser removidos. Nós precisamos retirar os galhos que estão se projetando para o centro da planta. Esse é um galho que, se crescer com o tempo, ele vai entrar no centro da planta. E é esse tipo de galho que você precisa remover. E a gente percebe uma desproporcionalidade desse galho daqui, ó. Ele está fazendo uma projeção para o lado esquerdo e está em desarmonia com os demais. Esse galho nós vamos remover. Antes de decidir qual o último galho que nós vamos deixar ou retirar, vamos dar um giro na planta. Aí, pessoal, isso é importante, ó, se afastar em alguns momentos, ó, percebam que esse lado aqui que a gente já está trabalhando tem uma concentração menor de galhos, tem uma massa verde já menos volumosa, e aqui ainda que a gente não mexeu, está mais volumoso. Então nós vamos focar esse lado daqui da planta, ó. Fazendo esse giro, tenho certeza que vocês vão concordar comigo que esse galho daqui ele está desproporcional em relação aos outros 3. Como o objetivo é deixar mais 3 galhos por ramada, nós vamos remover esse daqui. Aí, pessoal, ficamos com mais 3 galhos bem homogêneos para uma nova copada. Bom, pessoal, já fizemos em 2 ponteiras, essa é a terceira ponteira, então nós precisamos fazer o mesmo trabalho, ó. Da mesma forma, os galhos que estão na parte mais inferior, ó, nós vamos padronizar a altura da copada. Esses galhos, eles devem ser removidos. Eu vou tirar as folhas para vocês poderem enxergar o ponto de poda, certo? Senão acaba prejudicando o vídeo, mesmo que não houvesse a necessidade, para mostrar para vocês, ó. Ele é um galho que está mais abaixo da ponteira, né? E nós queremos uma copada mais ou menos da mesma altura, para que a planta cresça de forma homogênea e evite a quebra
dos galhos com o peso dos frutos. Olha aqui, ó, esse aqui está vindo em direção ao centro da planta, como já mostrei anteriormente na outra ramada. Esse galho também deve ser removido. Olhando dessa forma, esse galho que sai por trás aqui também está destoando da copada, deste ramo daqui. Então nós vamos fazer a remoção dele. Nós vamos deixar esse daqui e esse daqui. E esses aqui nós vamos remover. Vou remover essas folhas para facilitar a visualização de vocês. Isso pode ser feito sem problemas. Então aqui, pessoal, o que nós vamos querer? Ó? Nós vamos selecionar esse galho daqui, esse daqui, e nós vamos ficar com esse principal aqui, ó. Esse daqui menorzinho e esse daqui, ó, que está destoando, nós vamos remover. Esse é um galho que está um pouco abaixo e não tem par para ele, então ele pode ser removido. Da mesma forma, esse daqui, ó. Certo? E agora vai ficar fácil de entender por que esse de trás precisa ser removido, para que nós fiquemos com um trio de galhos. Olha aqui. É dessa forma assim que vocês devem ficar com a ponteira de vocês. Um trio de galhos que vai fazer uma nova copada nessa ramada daqui. Vamos para a próxima. Ainda faltam duas. Bom, se você está acompanhando o vídeo e está gostando, já deixa um joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E diz para mim aí, tá gostando? Coloca algum comentário. Não tá gostando? Já fazia assim? Não concorda? Discorda? Vamos conversar aí. Pessoal, da mesma forma aqui, ó, o galho que está mais abaixo aqui, ó, que ficou um pouco para trás, ó, no meio do caminho, nós vamos remover. Esse galho daqui, ele estava numa parte muito inferior ainda da nova copada dessa ramada daqui. Aqui nós temos mais algumas ramificações. Essa daqui, ó, pessoal, ela está mais projetada para o centro da planta. Eu até vou girar para mostrar para vocês de uma maneira melhor. Certo? Olha só. Ele está mais tendendo para o centro da planta. Então essa ramada daqui, ela pode ser removida sem problema nenhum. Aí, pessoal, da mesma forma, aqui nós temos 3 galhos, e esse galho daqui, ó, tem esse daqui que está pendendo mais para baixo, está fazendo um peito de pomba, que nessa situação não é legal, pode fazer a quebra futuramente dessa copada. Aí, pessoal, da mesma forma, nós temos 3 novos galhos aqui, 3 novos galhos ali, 3 ali, 3 aqui, e agora nós só temos esse galho daqui que ainda não foi podado. Percebam que agora fica bem fácil de entendermos a necessidade da poda. Como eu já falei para vocês, vocês vão percorrer todo o trajeto do novo galho que vocês selecionaram, e vocês vão perceber que essas brotações que ficam mais em direção ao centro da planta, vou remover aqui para vocês enxergarem, ó, é uma brotação que está crescendo em direção ao centro, vocês podem remover sem problemas nenhum. Essa brotação menorzinha aqui também, pessoal, desse galho maior, certo? E aqui nós temos 1, 2, 3 e uma 4ª ramificação nas costas desse daqui, ó. Eu vou retirar essa ramificação daqui, porque ela está fazendo um peso excessivamente para fora da planta. Isso é prejudicial e pode inclusive levar à quebra, como eu já falei para vocês, da futura galhada. Aí, pessoal, nós temos agora uma copada bonita, harmônica, padrão, abertura em andamento aí, com a 2ª poda de formação. Ela ainda não é definitiva, mas está num processo bem bacana. Se você ainda não fez aí na sua muda, proceda com essa poda. Ela jamais vai prejudicar o desenvolvimento ou vai estragar a sua muda. Vai sim trazer saúde e frutos pertinho do chão. Bom, nós estamos colocando uma estaca aqui porque eu queria dar essa dica bônus para vocês que estão me assistindo até o final. É que toda vez que você tem uma copada em que um galho está muito próximo do outro, você pode optar por fazer isso que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Com um pequeno barbantinho como esse daqui, ó, passando por dentro de um pedacinho de mangueira aí, ó, sem problema nenhum. Vocês já vão entender por que precisa ter essa mangueira, porque na verdade ela vai abraçar aqui esse galho, e essa mangueira vai proteger aí de um possível estrangulamento, impedindo aí a passagem da seiva, certo? E nós vamos fazer uma pressão,
e nós vamos levar ele até aquele ponto daí. Isso vai auxiliar aqui essa copada a ter um balanceamento dos galhos. Nós vamos deixar o galho alinhado com o delau. É possível fazer isso em qualquer frutífera. Esse alinhamento evita a quebra de galhos e uma distribuição melhor do peso da copada. Olha aí, vocês também não precisam fazer essa atadura e puxar o galho de uma única vez. Muitas vezes galhos mais grossos vão precisar 2 ou 3 procedimentos até que você tenha um alinhamento dos galhos da copada. E aí o importante é que você tenha essa mangueira aqui que evita o estrangulamento e a passagem de seiva, e aqui você não precisa amarrar definitivamente. Você pode diminuir ou aumentar a pressão à medida que você vai endireitando os galhos da copada. Bom, terminados os trabalhos de formação da nova copada, a segunda poda de formação do abacateiro pode ser utilizada em qualquer frutífera que você queira esse formato. Você pode aproveitar para fazer uma adubação. No nosso caso daqui, nós já temos uma boa adubação e nós não vamos repicar. Nós já temos adubo suficiente para manter essa muda. Nós vamos proceder com a colocação de toda a galhada na base. Isso vai reter a umidade das regas. Desde que a sua planta não tenha nenhuma doença, você deve sempre utilizar as galhadas na base da tua frutífera. Toda vez que você regar a sua frutífera, a galhada que você colocou na base vai reter mais umidade das regas e evitar a perda pela evaporação. Além, é claro, de você ter uma futura matéria orgânica aí, gratuita para a sua frutífera. Bom, pessoal, uma boa poda precisa da vedação dos pontos, inclusive os antigos. Os pontos de poda, eles servem como entrada de doenças e pragas na sua planta. Você pode repassar os pontos anteriormente podados, além, é claro, de fazer a selagem dos novos pontos que foram podados. Aqui eu estou utilizando tinta acrílica à base de água. Você pode utilizar cola tenaz, pasta bordaleza ou qualquer outro produto à base de água atóxico para a planta. E dessa forma eu me despeço de vocês, agradeço para quem ficou até o final e deixou o joinha. Se você ainda não é nosso inscrito, se inscreva no canal, ative todas as notificações. Você não vai mais perder conteúdos como esse daqui. Meu muito obrigado a todos os meus inscritos e um obrigado especial aos nossos membros que fortalecem e acreditam ainda mais ao canal. Um abração e até o próximo vídeo.